Mais de 4 milhões de pessoas vão às urnas para eleger os candidatos amanhã. O Tribunal Regional Eleitoral dá as orientações para, na hora do voto, tudo acontecer direitinho. O João Vitor Guedes hoje está fazendo tudo de eleição e traz mais essa reportagem para você. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos para votar nas eleições deste domingo. Só em Goiás são mais de 4 milhões de pessoas que poderão exercer o direito do voto. A votação começa às 8 horas da manhã e se encerra às 5 da tarde. De acordo com a Constituição, o processo é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. O primeiro voto será para deputado federal. O cidadão deverá digitar na urna eletrônica 4 números. Depois, a escolha será para deputado estadual com 5 números. Em seguida, vem o primeiro voto para senador, com 3 dígitos, seguido da segunda opção para o Senado. O quinto voto será para governador e, por fim, presidente, os dois com 2 dígitos. Para o eleitor não se confundir e também para agilizar no momento do voto, o TRE Goiás orienta que o cidadão leve um papel com os números dos candidatos. É a chamada cola eleitoral. A gente orienta que o eleitor leve a cola. Inclusive, nós disponibilizamos essa cola no site do tribunal, ele pode imprimir. E a gente orienta para levar porque é uma eleição com 6 candidatos, são 2 senadores. E se o eleitor não levar, ele vai demorar mais na cabine e às vezes também ele vai esquecer o número do candidato que ele quer votar. Agora, o que não pode levar para a cabine? Ele só não pode fazer manifestações, por exemplo, aglomeração de pessoas, mas ele pode vestir a camisa do candidato, ele não pode levar o celular, que é crime eleitoral. No estado serão utilizadas quase 14 mil urnas biométricas, distribuídas em 92 zonas eleitorais e abrangendo mais de 2 mil locais de votação. Para escolher nossos próximos representantes, o cidadão tem que levar o título de eleitor e um documento oficial com foto. Caso não tenha o título impresso, a pessoa poderá baixar o aplicativo e-Título e mostrar o celular para o chefe de seção. Se o eleitor tiver alguma dúvida sobre a votação, poderá ligar no telefone 148 e conversar com os servidores do TRE. Bom, nós vamos conversar agora com um servidor do TRE que sabe tudo de eleição, que é o Alexandre Azevedo, está aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Jodevar. Boa tarde, telespectador do Jornal do Meio-Dia. Olha, não para de chegar participações aqui no nosso WhatsApp, eu fiz uma agora. Quem não vota, paga quanto de multa? R$ 3,51 para cada ausência, cada turno que ele não comparecer. Tá, outra pergunta aqui. O telespectador está dizendo que viu na internet que se votar em apenas um candidato, o voto dele vai ser anulado, tem que votar de forma completa. Isso é verdade? Não, isso é outra fake news, né? Ele pode votar em um candidato, são 6 votos, né? Ele pode votar em um e anular o restante, ou colocar branco no restante, que o voto dado àquele candidato dele vai ser considerado válido. A justificativa está aqui, não poder votar, pode ser no primeiro turno ou pode ser no segundo turno também. Como é que é isso? Pode justificar tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E lembrando, se justificar no primeiro turno, não há impedimento a que o eleitor vote no segundo turno. Ele pode justificar num e votar no outro sem nenhum problema. Só perguntas do nosso telespectador pelo nosso WhatsApp. A pergunta da Thaís aqui. Quem não fez o recadastramento biométrico, vota ou não? Quem não fez o recadastramento biométrico no estado de Goiás está com o título eleitoral cancelado. Para tirar qualquer dúvida, recomendo-se ligar no telefone 148, que é o teleeleitoral. 148. 148. Tá certo. Então a votação começa às 8 da manhã e até às 5. Não tem atraso. Chegou depois das 5, acabou. Chegou depois das 5, não pode mais votar. Mas, se ele chegou antes das 5, tiver fila, vai ser distribuído senhas, né, para esses eleitores que estão ali na fila, para que eles possam exercer o direito de voto sem qualquer impedimento. Olha que pergunta interessante aqui do nosso telespectador. A pessoa disse assim, olha, meu patrão disse que não vai me liberar amanhã. O que eu faço? Para a Justiça Eleitoral, o dia da votação não é feriado. Então, se ele não puder, o que se orienta é que tenha algum acordo com os patrões para que seja possibilitado o direito de voto. Caso não seja possível, ele pode justificar a ausência até 60 dias depois da eleição. Alexandre, olha só, a Selma lá de Trindade tem uma distribuidora de bebidas. Ela pode vender bebida amanhã?
se não foi deflagrada lei seca lá na cidade, pode vender. Salvo engano, aqui no estado de Goiás, só 2 municípios fizeram isso, não é o caso de Trindade. Então, não havendo ordem contrária, pode vender, o pessoal pode beber cerveja sem nenhum problema. Tá certo. Outra pergunta interessante aqui. A pessoa pode votar em partidos diferentes? Sendo cargos distintos, sim. Por exemplo, pode votar para um candidato deputado estadual de um partido, outro deputado federal de outro partido. Ou presidente de um partido, governador também de outro partido. Não há problema. Olha que legal, as pessoas estão participando muito forte aqui no nosso WhatsApp. Vou deixar o número aí para você. Outra pergunta interessante aqui. Deficiente físico é obrigado a votar? Sim, a pessoa com deficiência, ela é obrigada a votar. Até 30 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral possibilitou que essa pessoa procurasse algum órgão da Justiça Eleitoral e informasse a sua deficiência para que o seu local de votação tivesse acessibilidade. Então, hoje, a urna eletrônica, por exemplo, quem é deficiente visual, pode colocar um fone de ouvido e escutar ali as orientações. Tá certo. Vamos saber mais informações? Mais de 16 mil urnas eletrônicas vão ser usadas amanhã em Goiás nas eleições. Os equipamentos começaram a ser levados hoje cedo para sessões eleitorais e a Flávia Moreno estava lá e traz as informações. As urnas saíram do anexo 2 do Tribunal Regional Eleitoral, que fica no setor aeroporto, às 6 da manhã. 20 caminhões fizeram o transporte dos equipamentos para os 344 locais de votação em Goiânia. A Justiça Eleitoral sempre faz uma contratação de uma empresa especializada nesse transporte para que seja entregue aos locais de votação. No interior do estado foram distribuídas 16.598 urnas para as mais de 13 mil sessões. Essas urnas que estavam armazenadas nas zonas eleitorais começam a ser montadas hoje nos locais de votação. O Tribunal Eleitoral de Goiás conta com o apoio da Polícia Militar para fazer a segurança das urnas que serão testadas hoje pelos técnicos do TRE. Mais perguntas aqui para você, Alexandre. A pessoa gostaria de saber se pode votar, pois na eleição passada não votou e não pagou a multa. Olha, é bom que ela ligue no telefone 148 para verificar a situação dela. Em princípio, ela pode votar sim, que só cancela com 3 ausências, 3 faltas, 3 não justificativas e, além disso, não pagar a multa por essas 3 eleições. Pessoa com 61 anos de idade é obrigada a votar? É sim, apenas a pessoa com mais de 70 anos de idade que está livre do voto. O voto é facultativo para ela. A pessoa pode acompanhar um idoso acima de 60 anos na hora da votação também? A pessoa idosa ou a pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção pode levar uma pessoa de sua confiança para ajudar no exercício do voto. Onde que a pessoa justifica? Em qualquer local de votação ela pode justificar. Além disto, a Justiça Eleitoral em Goiás disponibilizou mais de 90 locais apenas para justificativa. Basta ligar no telefone 148 e verificar o local mais próximo de você. Alexandre, obrigado pela sua participação. Boa tarde, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, também com o pessoal, o telespectador. Prazer é sempre nosso.